Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da TV Unifev. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do TV O Jornal e vamos aos destaques de hoje. Votuporanga registra 4 óbitos de pacientes infectados com coronavírus nesta quarta-feira. Secretaria de Saúde confirma mais 17 casos e número de pacientes confirmados para a Covid-19 vai a 1.310. Médico intensivista da UTI da Santa Casa de Votuporanga explica como o hospital se preparou para receber pessoas diagnosticadas com o vírus. Hoje é dia de saber sobre as vagas de emprego para Votuporanga e região. No quadro Mais Verde tem as melhores dicas sobre plantio, jardinagem e paisagismo. E tem esporte também, as últimas notícias do mundo da bola. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no TV O Jornal. A Secretaria de Saúde registrou ontem 4 óbitos de pacientes que testaram positivo para coronavírus. Dos 4, 3 foram registrados ontem mesmo. Um homem de 46 anos com comorbidades que estava hospitalizado e apresentou os primeiros sintomas no dia 10 de julho. O outro paciente é a outra vítima, um homem de 67 anos com comorbidades que estava hospitalizado e apresentou os primeiros sintomas no dia 12 de julho. A outra vítima é uma idosa de 86 anos sem comorbidades, 86 anos sem comorbidades, que estava hospitalizada e apresentou os primeiros sintomas no dia 1º de julho. O quarto óbito é um homem de 53 anos com comorbidades que apresentou os primeiros sintomas no dia 20 de julho. Veio a óbito na terça-feira e teve o resultado de exame confirmado para coronavírus ontem. A Secretaria de Saúde informa que o outro óbito suspeito, registrado também na terça-feira, foi descartado por exame laboratorial. Vamos agora ao quadro geral de coronavírus aqui em Votuporanga. A Secretaria de Saúde informa que ontem não recebeu resultados de exames de todos os laboratórios e que, portanto, foram registrados 17 novos casos de Covid-19. Votuporanga chega aos 1.310 casos positivos para coronavírus, sendo 982 pacientes curados. Dos confirmados que seguem em tratamento, 28 estão internados, sendo 16 em UTI, 10 em uso de ventilação mecânica invasiva. Exames que deram negativo para coronavírus são 2.560. Em investigação, casos suspeitos são 575. Desses suspeitos, 4 pacientes estão internados, sendo 2 em UTI. Óbitos confirmados com os registrados ontem são 33 pacientes residentes em Votuporanga, que residiam em Votuporanga. E pessoas com sintomas não graves que estão em monitoramento domiciliar são 1.962. É importante a gente lembrar que todos esses dados são pacientes de Votuporanga, apenas de Votuporanga. E nós vamos acompanhar agora algumas informações divulgadas pela Prefeitura no boletim epidemiológico. A gente vai conferir aqui na tela, então aqui distribuídas as faixas etárias, e a de 30 a 39 anos é a que possui mais casos confirmados, são 282. A gente lembra que a maioria, continua aí sendo mulher. As mulheres de positivos, as mulheres são 161 e os homens 121. No total, então 1.310 casos, no total somadas todas as faixas etárias, são 722 mulheres, 588 homens confirmados para coronavírus, reforçando o total, 1.310 casos aqui em Votuporanga. Em relação aos óbitos por faixa etária, a mais acometida é a partir de 80 anos
com 13 casos. Depois, de 70 a 79 anos, com 7, de 60 a 69 anos, com 6, de 50 a 59 anos, com 4, de 40 a 49 anos, com 2 e de 30 a 39 anos, com um óbito confirmado. Em relação ao geral, são 17 pacientes que vieram a óbito do sexo masculino e 16 feminino, totalizando então 33 óbitos em Votuporanga. Uma outra informação divulgada pela Prefeitura é em relação às comorbidades que os pacientes que morreram tinham. O que chama a atenção, então, esse número maior de 45,45% de cardiopatas, outro número, 30% de diabéticos, 15% pacientes com pneumopatia. Esses são os principais, Chama a atenção também outros como obesidade, que é quase 6%, na verdade é mais de 6% de todos os casos. Também sem comorbidades são 9,09% dos pacientes. Então é bem distribuído essas informações, a gente lembra que estão todas disponíveis no site da Prefeitura. Você tem acesso a essa informação, é só acessar o site votuporanga.sp.gov.br. A gente fala agora sobre uma outra informação que é bastante importante também em relação à ocupação da Santa Casa, que é referência de Covid-19 para o tratamento para 17 municípios da região. Ontem o hospital divulgou que são 13 pacientes confirmados internados na UTI, 9 em uso de respiradores e também na UTI, 3 pacientes suspeitos da doença. Em ala estão internados 9 pacientes confirmados e 5 suspeitos. O hospital registrou ontem ainda 5 altas hospitalares e 3 óbitos. Esses 3 óbitos são os pacientes aqui de Votuporanga. Essas informações são de pacientes de Votuporanga e região. Lembrando mais uma vez que a Santa Casa atende 17 municípios para o tratamento da Covid-19. E muitas pessoas ainda possuem dúvidas sobre como é feito o tratamento dos pacientes graves com coronavírus. E o médico intensivista da UTI da Santa Casa de Votuporanga, o Dr. Lucas Amaral, explica para a gente agora como o hospital se preparou para receber as pessoas diagnosticadas com Covid-19. Vim aqui falar com vocês sobre o nosso plano de enfrentamento e tratamento aos pacientes contaminados com coronavírus. Temos no nosso hospital um setor preparado para tratar esses doentes, com pronto-socorro próprio, leitos de enfermaria própria e leitos de UTI próprio para atender cada um dos doentes internados. Temos uma equipe altamente preparada e pronta para fazer o atendimento de múltiplos pacientes. Não existe ainda um tratamento específico para combater o coronavírus. A gente sabe que o nosso tratamento hoje se baseia em terapia de suporte, com oxigenoterapia, ventilação mecânica e outros tratamentos que o paciente precisa. Não existem níveis seguros para liberar familiares e visitantes a esses pacientes pelo risco de contaminação daqueles que vêm visitar os pacientes. As visitas são suspensas não é porque a gente não gosta de receber visitas, é porque a gente tem que preservar com que outras pessoas não se contaminem. Ainda não existe um tratamento específico, então a melhor maneira de tratar é evitar aglomerações, evitar contato próximo, evitando assim a transmissão do vírus entre a população. Agradeço pela atenção, obrigado. Como a gente viu, as visitas presenciais estão proibidas, mas a Santa Casa divulgou que implantou visitas online para os pacientes que estão internados na unidade de terapia intensiva, UTI, e na enfermaria. Infelizmente, essas pessoas não podem receber os familiares, mas pode, então, por meio aí de um tablet, onde a assistente social ou a psicóloga liga para a família. Então, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a Santa Casa através aí das redes sociais, que lá tem disponível também todos os telefones.
A gente segue falando em saúde, agora sobre doação de sangue. Por conta da pandemia, o número de voluntários caiu. A gente lembra da importância de fazer este ato de amor. A unidade de coleta aqui de Votuporanga precisa de doadores. Sobre isso nós vamos falar agora com Danilo Arroio Martins, que tem mais informações. Danilo, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o TV O Jornal. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Saúde aqui de Votuporanga reforça nesse momento a importância do agendamento online através do WhatsApp 17 98116 7145 para doações e orientações. O objetivo dessa medida é evitar o deslocamento das pessoas sem necessidade, priorizando o atendimento presencial para quem realmente vai doar sangue. Por conta da pandemia, houve uma queda no número de doadores e por isso é importante que as pessoas doem sangue. Lembrando que o procedimento é totalmente seguro, com todas as medidas de higienização, além da disponibilização de álcool em gel. Só para reforçar, o WhatsApp é o 17 98116 7145. Com imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. Obrigada, Danilo. E as doações são realizadas às terças-feiras, das 3 às 6 da tarde e às quintas-feiras, das 8 às 11 da manhã. Para esses dias não é necessário agendamento. Todo primeiro sábado do mês, das 8 às 11 da manhã, também é possível doar, mas aí é necessário o agendamento. Além do WhatsApp divulgado aí pelo Danilo, você pode ligar também no telefone 3423-2986. E a gente reforça que o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra o sarampo para que mais pessoas possam ser vacinadas. Sobre isso, Gabriel Durães tem os detalhes. Boa tarde, Gabriel. Oi, Stephanie, boa tarde para você e também boa tarde para todos que acompanham o TV O Jornal. Como você disse, a campanha foi prorrogada. Agora segue até o dia 31 de agosto. Claro que ainda tem doses disponíveis nas unidades de saúde, mas é importante nós lembrarmos que alguns grupos são prioritários. Sobre isso, nós conversamos com a Daniele Fortilli, que é enfermeira responsável pelo setor de imunização da Secretaria de Saúde aqui de Votuporanga. Vamos acompanhar. Neste momento, o Ministério da Saúde lançou a segunda etapa da vacinação contra o sarampo. Começou dia 15 de julho e ela vai até o dia 31 de agosto. Então, crianças a partir de 6 meses até pessoas com 29 anos têm que avaliar a carteira de vacina. Se tiver 2 doses, não precisa ser vacinado. Se não tiver a dose de acordo com o calendário vacinal da idade de 6 meses a 29 anos, vai ter que receber a vacina. Agora, todas as pessoas de 30 a 49 anos de idade, mesmo que já tenha sido vacinada, se tem até 2, 3 doses ou uma dose, vai ter que receber uma nova dose da vacina contra o sarampo, que é a dose da campanha. Então, eu chamo aí a população de 30 a 49 anos de idade. Deve comparecer à unidade de saúde, munida da sua carteira de vacina, ou se não tiver carteira, pode comparecer mesmo assim, para tomar a vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral, que ela protege além do sarampo contra a cachumba e a rubéola. Vai até o dia 31 de agosto, que o surto do sarampo ele não parou, então continua, então por isso que o Ministério da Saúde lançou essa campanha. Começou agora dia 15, vai até 31 de agosto e pega a população desde 6 meses até 49 anos de idade. E o grupo de 30 a 49 anos de idade, todos devem ser vacinados, mesmo que já tenha vacina. Acima de 49, pode tomar? Pode. Leva a carteira de vacina para ver se está em dia. Até 59, se não tem nenhuma dose, toma uma dose da vacina contra o sarampo. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde de Votuporanga. E por ser grave, uma doença grave, e transmitida com facilidade, é importante que as pessoas fiquem atentas aos sintomas da doença. O sarampo ele começa com a febre, vermelhidão no corpo, que nós chamamos de exantema, e a pessoa, além da febre e do vermelhidão, que é o exantema, ela pode apresentar tosse, coriza ou conjuntivite. Lembrando que uma pessoa infectada pode transmitir para até outras 18 pessoas. Por isso, caso sinta algum dos sintomas, é importante seguir algumas orientações.
procurar atendimento médico. A febre, o vermelhidão no corpo, acompanhado de tosse, coriza ou conjuntivite, aqueles sintomas de gripe, procurar atendimento médico. E é essencial manter a carteira de vacina em dia, que é a única forma de prevenção. Então nós ouvimos aí as informações e também as orientações da Daniele Fortilli, enfermeira responsável pelo setor de imunização da Secretaria de Saúde aqui de Votuporanga. E agora vou trazer alguns dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde deste ano, de 2020. Segundo esse boletim, até o dia 27 de junho foram confirmados 5.642 casos de sarampo, isso em 21 estados. Já em relação apenas ao estado de São Paulo, foram 688 casos confirmados. É importante a gente reforçar que as pessoas não precisam ficar preocupadas em relação a tomar a vacina. Isso porque toda essa campanha está sendo realizada com todas as medidas, tanto de prevenção quanto de higienização contra o Covid-19. Stephanie, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gabriel. E as vacinas são disponibilizadas gratuitamente em todas as unidades de saúde, como a Daniele Fortilli disse, e as unidades de saúde funcionam das 7 da manhã às 5 da tarde e algumas até mais tarde pelo horário do trabalhador. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir o assunto são as vagas de emprego para Votuporanga e região. Tem notícias do esporte também. E a dica do quadro Mais Verde. Não saia daí que o intervalo é bem rapidinho. Até já! Estamos de volta com o TVU Jornal e agora com um recado importante para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Vamos saber quais são as vagas disponíveis. Olha só, a Santa Casa de Votuporanga está com processo seletivo aberto para enfermeiro clínico, médico intensivista e também auxiliar de limpeza. Auxiliar de limpeza são 3 vagas. Mais informações, o edital completo você encontra no site santacasavotuporanga.com.br ou também mais informações pelo telefone 17 3421 8593. Tem mais vagas de emprego aqui em Votuporanga para açougueiro, auxiliar de comércio e vendedora. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail emprego@acvnet.com.br. Essas são algumas vagas. A gente vai agora à previsão do tempo. Segundo o portal Climatempo, a quinta-feira será mais um dia de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. Em relação às temperaturas, nós vamos conferir agora em Paris. A mínima para hoje é 17, a máxima de 31. Em Santa Fé do Sul, os termômetros variam entre 18 e 32 graus. E aqui em Votuporanga, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 32. Neste momento, os termômetros registram 31 graus em Votuporanga. Esporte é o assunto de agora aqui no TVU Jornal e nós vamos falar com Josiano Garofolo, que tem as últimas notícias do mundo da bola. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você e para todos que acompanham a primeira edição do TVU Jornal. Acho que nem eu nem você estamos bons para palpite de futebol. Paulistão voltou ontem, vários jogos. Momento de pandemia, pelo menos é uma distração, né? Um lazer para muita gente que gosta de esporte. E o clássico foi o que chamou mais atenção. E o Corinthians, mesmo tendo alguma dificuldade no jogo, conseguiu a vitória por 1-0 contra o Palmeiras. Grande destaque para Cássio, que fez defesas muito importantes. E com esse resultado, o Corinthians ainda sonha com a classificação à próxima fase do Paulista. Então, o Corinthians venceu por 1-0 o Palmeiras jogando em casa. Outros jogos de ontem, Ituano e Ferroviária empataram em 0-0. A equipe da Ponte Preta venceu o Grêmio Novo Horizontino por 2-0. A Ponte, que luta para escapar do rebaixamento. Santos e Santo André empataram em 1-1. Santos está quase classificado, matematicamente bem próximo da próxima fase, e o Santo André conquistou a vaga. Nesta quinta-feira, mais jogos do Paulistão. O Mirassol joga fora de casa contra o Água Santa, partida que será realizada às 3 horas da tarde. Um pouquinho mais à tarde, 5h30, tem a equipe da Inter de Limeira, joga contra o Oeste. E também às 8 horas da noite, Botafogo de Ribeirão e Guarani.
E o tricolor paulista também retoma as atividades. O São Paulo joga contra a equipe do Red Bull Bragantino, partida que também está agendada para as 8 horas da noite. Então hoje uma quinta-feira de alegria para todos os corintianos. E aproveito também para falar de Votuporanguense, um convite, aliás. Hoje tem programa Meio de Campo na TV Unifev, o ponto de encontro do esporte votuporanguense, 8h45, logo após a segunda edição do TV O Jornal. Olha só, uma entrevista exclusiva com o técnico Júlio Sérgio, novo comandante da Votuporanguense, e também com o presidente Marcelo Stringari, falando sobre essa retomada dos treinamentos, retomada de atividades votuporanguense que volta à Série A2. O campeonato retorna no dia 19 de agosto. Então, hoje, após o TV O Jornal, segunda edição, 8h45 da noite, tem Meio de Campo na TV Unifev, todo mundo convidado. Obrigada, Josiano. E hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Mais Verde. As melhores dicas sobre plantio, jardinagem e paisagismo você acompanha toda quinta-feira aqui na programação. E nós vamos conferir agora o que a Júlia Domenicis preparou pra gente. Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais uma dica no quadro Mais Verde. E olha quem está ao meu lado, a Silvia Dalto, queridíssima, conhecida por vocês, com mais uma dica. Olha só a dica de hoje, gente, que coisa mais linda! O lírio da paz. Fala um pouquinho pra gente, seja bem-vinda, Silvia. Obrigada, Júlia. Hoje nós vamos falar sobre o lírio da paz, que é uma planta que floresce 2 vezes por ano. E uma das vezes que ela floresce é no inverno. Então estamos com todo o esplendor do lírio da paz. O lírio da paz é uma planta que a gente usa dentro de casa ou em local sombreado. Ela exala um perfume muito suave. Esse perfume suave relaxa a nossa musculatura. Ela é uma planta que transmite muito bem-estar dentro de casa. Conhecida por liberar oxigênio e retirar todas as toxinas ruins do ar. Então é uma planta maravilhosa para a gente ter dentro de casa. Quartos, varanda, cantinho de churrasqueira, banheiro. Ela se adapta muito bem dentro de casa. E ela é fácil, o cuidado dela, como que é? Ela é muito fácil, o lírio da paz. Ela é uma planta que está sempre bonita. Com flor, as flores dão esse charme nela. Sem flor, ela tem a folhagem muito bonita. Então, é muito de fácil cultivo, né? Não gosta de tanta água, mas também não gosta de pouca água. Você tem que ir medindo, né? Pode ser até com o dedo. Pôr o dedo na planta e ver. Se ela estiver úmida, você não joga. Se ela estiver seca, você joga. É facílimo de cuidar do lírio da paz. Então vamos mostrar para o pessoal como que é feito o plantio do lírio da paz. Eu vou transportar essa muda para um vaso de barro um pouco maior para ela desenvolver melhor. Primeira coisa, ele tem que estar furado, né? Segundo, a manta acrílica. Segundo passo é a gente fazer um solo bem drenado. Para isso, eu vou usar o substrato. E junto com o substrato, eu vou usar a perlita. Aqui é bem fácil, gente, ó. Aproveita a terra do vaso. Com certeza. Aqui, se tiver muita raiz, a gente corta. Vamos supor que eu quero fazer várias mudas. Facinho, ó. É só cortar aqui, tá? E a gente faz várias mudas. Fazendo isso, vamos dar uma apertadinha. Completar com o substrato. Deixar a planta bem firme para ela aderir a raiz dela nessa nova terra. E nós vamos só dar um acabamento. Maravilhoso, simples e combinou muito bem, né? Nesse vaso, nessa xícara. Combinou, porque a leveza do lírio com essa rusticidade e essa simplicidade do barro tem tudo a ver. Silvia, e uma dica, né?
Eu observo que às vezes o lírio ele fica com a folha ao redor mais escura. O que poderia ser isso? Várias coisas. A gente tem que começar a descartar. Primeiro, está jogando muita água, pouca água. Os sintomas de pouca e muita água são parecidíssimos. Então, você observa, se a água está ok de água, não é nem pouco e nem muita, olhar a luminosidade que essa planta está colocada. Se ela está realmente na sombra, porque no sol ela vai queimar. Descartou essas possibilidades, está faltando algum nutriente para sua planta, tá? Aí é a hora de ir numa loja especializada, com uma foto ou até com a sua planta, para resolver esse problema. E depois que seca a flor, o que pode ser feito? Porque as folhagens duram o ano todo, não é mesmo? Sim, a hora que cortar, acabou a florada, nós vamos cortar, tá? Cortar bem rente, assim como as folhas velhas, secas e amarelas também devem ser cortadas para dar força para as novas surgirem, os novos brotos. O lírio vai durar, vai ter o lírio a vida toda. Tá certo. Silvia, muito obrigada pela dica, maravilhoso. Quem não gosta de lírio, não é mesmo? Nossa, impossível. Tá certo, Silvia. Muito obrigada mais uma vez pela dica. Obrigada a você, Júlia. Volte sempre. Tá certo, obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até a semana que vem. Beijo! Beijo! E por hoje é só, o TV O Jornal fica por aqui. Para rever as nossas reportagens é só acessar facebook.com/rádio e TV Unifev. Uma excelente tarde e até amanhã.